Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar início aqui mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Nossa revista, irmãos, desse semestre, os atributos de Deus, desse trimestre, na verdade, os atributos de Deus, conhecendo a natureza de Deus, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Nós já fizemos juntos a leitura do texto áureo e nós vamos estudar nessa manhã sobre a graça de Deus. Vamos passar no decorrer dessa lição, fazendo um esboço sobre a multiforme graça de Deus. E ela, na nossa lição, foi dividida em 3 tópicos. O primeiro é a graça salvadora, o segundo, a graça capacitadora, e o terceiro vai falar sobre a graça e o livre-arbítrio. Nossa introdução. Pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação. E assim, enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o que o texto ele está querendo nos mostrar nessa introdução é que o homem ele perdeu a sua comunhão com Deus. A sua aliança com Deus ela foi rompida. Nós podemos entender isso quando nós lemos Gênesis, capítulo de número 1. Os irmãos acompanhem conosco na Bíblia, já que é uma escola dominical. Os irmãos mantenham a Bíblia aberta que nós vamos fazer várias leituras bíblicas. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Nós queremos mostrar para os irmãos que Deus havia dado o governo da terra para os homens. Deus havia entregue o governo da terra para os homens. Mas esse governo ele foi perdido. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, perceba que o texto está falando sobre domínio. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, todo fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, irmãos, perceba que Deus ele havia dado o domínio, o controle da terra para o ser humano. A nossa introdução, ela começa dizendo, pelos pecados cometidos, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Então, nós vamos ver que o homem, no decorrer do texto do Gênesis, ele vai quebrar a aliança com Deus. Vai haver uma ruptura, vai haver uma quebra de contrato, por assim dizer. E quando nós lemos esses versículos que nós verbalizamos juntos, nós vamos entender que o homem, ele vai perder aquilo que Deus havia dado. É como que se Deus estivesse entregando a escritura da terra para o homem. É por isso que Deus ele não restaurou a aliança de uma forma comum. Deus, ele, apesar de ser soberano, apesar dele ser o Todo-Poderoso, apesar dele ser onipotente, Deus ele vai respeitar princípios. Ele não permite que a sua palavra caia por terra, e por causa disso, ele honra tudo aquilo que faz. Quando ele entrega para o homem o domínio, o governo da terra, ele mesmo não vai tomar o governo para si.
ele entregou as coisas na mão do homem, mas a Bíblia está nos informando que o homem, em algum ponto, vai perder o domínio por haver rompido a aliança. O que eu quero que os irmãos entendam é que, assim como o pecado, assim como a ruptura, ela veio por um homem, o apóstolo Paulo vai dizer que também por um homem veio a redenção. Assim como por Adão, o pecado entrou na terra, Jesus se fez homem para, através do homem, restaurar essa aliança. Como eu vinha dizendo, Deus trabalha com princípios. E a terra, Ele deu aos homens. O governo da terra, Ele deu aos homens. De tal forma que, quando o homem perde esse governo, Deus agora precisa de um novo homem para restaurar essa aliança, para refazer essa aliança. É disso que a graça está nos falando. Abram a Bíblia comigo em Mateus, melhor dizendo, Lucas, capítulo de número 4. Vamos entender isso na prática. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Versículo 1, preste atenção no texto. E Jesus, esperar os irmãos achar para nós lermos juntos. Versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-o a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Versículo 6, preste atenção. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então, irmãos, perceba que o diabo, quando ele vai tentar Jesus ele vem com essa missão de restaurar a aliança que havia sido quebrada. E agora, nós lemos que no princípio o governo da terra, a escritura da terra, e nesse contexto nosso de escritura, quando alguém possui a escritura de algum determinado terreno, de algum determinado local, quer dizer que ele tem posse, ele tem domínio sobre aquela terra. E Deus havia entregue a escritura da terra para Adão. Mas a partir da quebra da aliança, Adão vai perder a autoridade sobre a terra. Deus havia dito, domine sobre os peixes, sobre as ervas, e Deus havia dado autoridade para Adão sobre tudo. E nós vamos ver que a maior prova disso é que a terra, ela corresponde a quem tem autoridade sobre ela. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando Adão ele está em plena comunhão com Deus, subia na terra todos os dias um vapor que fazia regar os jardins e a terra fosse mantida. Mas nós vamos ver no capítulo 3 que quando Adão quebra essa aliança, a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. A prova disso é que agora a terra foi passado o seu domínio para Satanás. Isso está provado aqui no capítulo 4, no versículos 5 e 6, porque a Bíblia está dizendo que agora, depois de Jesus jejuar por 40 dias, o diabo agora vem tentá-lo. O intuito do diabo é parar Jesus para que ele não tome dele o governo da terra. Aí o texto está dizendo que o diabo leva Jesus a um alto monte. O texto diz que ele mostra todos os reinos e a glória da terra. E no versículo 6 ele fala para Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi dado. Então, perceba, irmãos, que quando o homem cai, o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Agora, o texto está dizendo que Jesus vem restaurar essa aliança. Jesus, por vários momentos, vai dizer que ele veio restaurar aquilo que se havia perdido. Quando nós estudamos, irmãos, acerca da graça de Deus e da misericórdia de Deus, que elas se equivalem e se comparam. A misericórdia de Deus, nós vamos estudá-la mais afinco na próxima lição. Ela vai falar acerca da compaixão de Deus por nosso sofrimento.
E quando nós falamos da graça de Deus, a graça de Deus, Deus vai nos abster de nos castigar por nos amar. Nós merecíamos juízo, mas Deus decide nos amar. Quando Jesus ele vem sobre a terra, ele vem para derramar a graça de Deus sobre nós. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pelo homem, irmãos, veio o pecado, mas também por um homem vem a redenção, a comunhão novamente com Deus. A nossa matriz, ela foi estragada na sua origem. Eu lembro que alguns anos atrás, quando ainda estava no auge a questão dos CDs, se você pegasse um CD que tinha arranhado em algum lugar e fizesse uma cópia dele, ainda que a matriz fosse um CD intacto, fosse um CD sem estar arranhado, quando você fazia cópia do CD arranhado, a cópia pulava no mesmo lugar em que a matriz estava arranhada. É como que se o homem estivesse estragado na sua matriz por causa do erro. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai falar que assim como o pecado entrou por um homem, Deus agora precisa de um novo homem para extirpar o pecado. É aí que vai entrar o papel da graça. O tópico primeiro, se os irmãos atentarem aí, vai falar sobre a graça salvadora. Isto é, irmãos, a graça salvadora. Deus deveria derramar juízo, mas Ele decide nos amar. Vamos para o texto. Sola gratia, somente a graça. Aqui, irmãos, esse sola gratia, na verdade, eu acredito que o autor ele está querendo fazer uma citação e querendo nos arremeter a vários anos atrás, porque nós conhecemos a história, aqui quero ser breve para ganharmos tempo, mas há muito tempo atrás a Igreja Católica tinha o domínio sobre até mesmo as leis que se faziam. E a Igreja Católica, em determinado ponto da história, eles começaram a ensinar, como fazer parte da doutrina cristã, que para alguém ser salvo, ele deveria gastar dinheiro, ele deveria comprar indulgências, ele deveria martirizar o seu corpo, ele deveria fazer uma série de coisas para ser salvo. Aí então vem a Reforma Protestante com Martim Lutero e institui 5 solas que vai definir o rumo da nossa fé cristã, que é a fé protestante. E esse sola gratia é um desses 5 pilares que foram levantados por Martim Lutero, que falava que a fé ela vem pela graça, ou melhor dizendo, a salvação ela vem pela graça. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Nós vamos entender isso na sequência do texto. Sola gratia, somente a graça. Fala de uma salvação somente pela operação graciosa de Deus. Não há mérito humano, além do exercício da fé. É a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. No grego é charis e possui vários significados: benefício, dom, presente, boa vontade. Assim como se encontra no dicionário The Strong, também com respeito à graça de Deus, a graça que Deus exerce conosco, a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. Então, irmãos, o nosso ponto de partida para falar acerca da graça é que pela graça somos salvos em Cristo Jesus. Tópico 1.1. A graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha substituí-la. Ela é infalível, inegociável, é cheia de amor e da misericórdia de Deus. Não há mais necessidade de penitências, sacrifícios
holocaustos para ser salvo, pois não vivemos mais debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje, não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Precisamos, sim, levar nós mesmos para sermos apresentados no altar de Deus. Ninguém pode mensurar a graça de Deus em valores monetários, nem legalistas. Aqui quero fazer um comentário da revista do professor, para nós falarmos um pouco sobre isso. Estamos vivendo debaixo da dispensação da graça de Deus, que para nós foi dada. Graça salvadora é colocar à disposição de toda e qualquer pessoa o benefício da cruz na salvação da alma, revelando assim o infinito amor de Deus. Por isso, é um favor imerecido, dádiva de Deus, um presente de Deus, fazer algo por alguém quando não há merecimento. Então, irmãos, esse comentário, ele começa falando acerca que nós vivemos a dispensação da graça de Deus. Os estudiosos, eles vão separar o tempo bíblico ou a história do ser humano em 7 dispensações. E aí nós começamos na primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, quando Adão está no jardim e ele ainda tem comunhão com Deus. A segunda dispensação é a dispensação chamada consciência, aonde Adão ele vai pecar e vai ter o consentimento do bem e do mal. A terceira dispensação é chamada de dispensação de governo. É quando passa-se o dilúvio e agora os homens querem governar a terra e surge na terra um grande líder chamado Nimrod, que constrói ou lidera a construção da Torre de Babel. A quarta dispensação, ela começa em Abraão e é chamada dispensação da promessa. Deus ali agora vai dar o primeiro mandamento com promessa e vai chamar Abraão para, através de Abraão, fazer um novo caminho com o homem. A quinta dispensação é a dispensação da lei, que inicia lá no Êxodo, quando Moisés está direcionando o povo para tomar posse da terra prometida, e ele recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos contendo a lei. E a sexta dispensação é essa que nós vivemos, que chama dispensação da graça. Ela se inicia com Jesus Cristo, ela começa a se cumprir com Jesus Cristo. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, ele agora começa a instituir o tempo da graça. Nós vamos ver nos evangelhos que era normal Jesus falar acerca do reino de Deus. A sétima dispensação é a dispensação do milênio, quando tudo se cumpriu, e nós vamos para o final do livro de Apocalipse, quando Jesus vai reinar sobre esta terra no reino milenar. Mas o mais interessante, irmãos, e nós estamos falando sobre esse tempo da graça, é nós entendermos aquilo que Jesus e Deus começou a fazer. Quando nós falamos dessa dispensação chamada graça, nós precisamos passar pelas 70 semanas de Daniel. Não temos tempo aqui para falar acerca dela com muitos detalhes, mas nas 70 semanas de Daniel nós vamos ver que Deus institui um tempo para extirpar o pecado, para destruir a iniquidade, para vencer os inimigos e também para fazer cumprir toda a vontade de Deus, assim como ela é na terra, assim como ela é no céu, melhor dizendo, assim também na terra. E nós vamos ver que dentro dessas 70 semanas de Daniel, há um pause no relógio de Deus. O anjo, quando está explicando para Daniel, ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. E nós vamos ver, estudando esse período da graça de Deus, essa dispensação da graça de Deus, nós vamos ver que quando há um pause no relógio de Deus, é porque
Agora Deus resolve tratar com toda a humanidade para derramar a sua graça. Isso nos fica claro no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15. Lá o título do texto está falando acerca de uma mulher cirofenícia. E o texto começa dizendo que Jesus foi até aquelas regiões, essa região cirofenícia. Ela não fazia parte de Israel, era nas regiões de Tiro e Sidom. E quando Jesus vai a esse lugar, ele vai com o intuito, com o objetivo de trazer de volta as ovelhas perdidas de Israel. Esse era o propósito de Jesus. Nós vamos ver Jesus por várias vezes dizer: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era, vamos dizer assim, a priori, a missão de Cristo. Mas, nesse dia, a missão de Deus, de Jesus Cristo, vai mudar, porque Deus vai abrir pretexto, Deus vai abrir espaço para derramar a sua graça sobre todo mundo, porque o texto vai nos explicar que nesse dia, essa mulher cirofenícia vai começar a seguir a comitiva de Jesus Cristo. O historiador vai dizer que durante 3 dias, Jesus está andando por aquelas regiões e a mulher vem gritando atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer que os apóstolos, ao verem a cena, agora, no 3º dia, vão parar Jesus e dizer: Jesus, a mulher está gritando, atende ela. Como que eles estivessem dizendo: Jesus está ficando feio. Aí quando os discípulos dizem isso para Jesus, ele vai mais uma vez afirmar: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher vai insistir e dizer uma coisa até forte, porque Jesus a trata ela com um certo desdém, quando ele diz: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele vai dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí aquela mulher vai trazer uma resposta de fé para uma resposta dura que ela havia recebido de Jesus. Ela vai dizer: mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela literalmente reconheceu Jesus, ela reconheceu Israel como povo escolhido, ela reconheceu a sua raça como alguém que ainda não conhecia a Deus, mas ela também confessa o Senhor. Quando ela confessa, ela faz essa confissão, Jesus para aquela comitiva e diz: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Vai, seja feito para contigo assim como tu desejas. E ali Deus atendeu uma pessoa que era gentia. Na Bíblia nós temos apenas 3 tipos de pessoa: os judeus, a igreja e os gentios. Então nós percebemos, irmãos, que os gentios são pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Um dos pilares do trono de Deus é a justiça, e a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, porque Deus ali abriu precedente para salvar, para derramar a graça sobre toda a humanidade. Porque se ele atendeu uma pessoa que era gentia, que não pertencia aos filhos de Israel, Deus agora vai dar um pause no relógio das 70 semanas para tratar com todo mundo. É por isso que Jesus, quando ele está com seus discípulos, depois de ressurreto, ele vai dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura, e depois virá o fim. Jesus, antes de subir aos céus, no livro de Atos dos Apóstolos começa assim, Jesus sendo assunto aos céus, mas antes de ser assunto ao céu, ele vai dizer: ide fazei discípulos de todas as nações, e depois virá o fim. Vamos entender melhor o texto. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 11. Esse período da graça que Deus nos abriu. Romanos, capítulo de número 11. E vamos ler o versículo 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmãos, olha para cá, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Deus permitiu que Israel se endurecesse, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
até que o último gentio que Deus escolheu se renda, aceite a Jesus, porque a condição que nós temos de salvação é a mesma da mulher. Confessar Jesus como Filho de Deus e acreditar que Ele pode nos salvar. Este é o princípio para nós sermos salvos. E aqui o texto, o apóstolo Paulo está explicando esse período da graça, até que o último gentio seja alcançado no mundo afora. Deus está manifestando a sua graça. Vamos seguir aqui, irmãos, por causa do tempo. Tópico 1.2. A salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós, vem de Deus. E é alcançada por meio da fé. É o texto que nós lemos no início, Efésios 2:8. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados, e a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai e fazendo-nos mais do que vencedores. A fé inclui o arrependimento dos pecados. O homem não pode agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aliás, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos seguir mais adiante. Tópico 1.3. A salvação não vem das obras, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós vamos agora acompanhar uma série de textos bíblicos que vai falar sobre a graça. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outro texto, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tiago 3:7. Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristãos, tudo que apresenta espiritualidade, a entrega dos dízimos e ofertas, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas, de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação, e sim galardão, mesmo assim, caso sejam aprovadas por Deus. Irmãos, vamos entender isso. A lição está querendo nos ensinar que a graça de Deus, ela veio pelo sacrifício de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para nós sermos salvos. O sacrifício foi feito pelo Cristo. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela máxima que eu vinha falando que nós merecíamos juízo, mas ele tomou juízo sobre nós. Às vezes, as pessoas veem o texto e não o compreendem. Quando Jesus está nos seus últimos momentos na cruz, ele vai olhar para os céus e vai dizer: Pai, por que me abandonaste? E aí a Bíblia diz que ele vai entregar o seu espírito a Deus e vai expirar, e o véu do templo se rasga. Quando Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? É porque o pecado, irmãos, ele é a separação de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, quando ele está dizendo: Pai, por que me abandonaste? É porque naquele momento ele está levando sobre si os pecados do mundo inteiro.
nós sabemos que o sofrimento de Cristo físico, ele foi terrível. Mas o pior sofrimento que ele passou foi a ausência de Deus, porque isso é o pecado. É por isso que ele está dizendo, Pai, por que me abandonaste? Porque naquela hora, sobre ele está sendo derramado a culpa do pecado de todos nós. Mas quando ele entrega o Espírito a Deus, o véu do templo se rasga e abre essa porta da graça. Agora, o texto está querendo dizer que tudo que nada nós podemos fazer para sermos salvos, mas existe algo que a gente faz para receber galardão. O final do texto aqui está dizendo que existem muitas coisas importantes, mas elas não são suficientes para ganharmos a salvação e sim galardão. Mesmo assim, caso sejam aprovadas por Deus. Irmãos, eu quero fazer uma conjectura muito simples para os irmãos entenderem a diferença de quando nós devemos fazer alguma coisa e quando nós desfrutamos da graça de Deus que vem do amor de Deus e nós não fazemos nada. Existe diferença entre sermos salvos e sermos galardoados. A Bíblia fala que nós receberemos galardão, e aí o galardão, ele virá para quem fazer algo para Deus. A graça, ela vem por amor. Nós recebemos o céu por amor, mas o galardão não virá por amor. Jesus, quando está sendo pendurado na cruz do Calvário, o ladrão vai clamar por misericórdia, e Jesus vai olhar para ele e vai dizer, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Esse ladrão que aceitou Jesus no fim da sua vida, ele não tem obras, ele não fez nada para Deus, porque aceitou a fé no fim da sua vida. Eu quero aqui fazer uma comparação muito simples de um reino terreno, porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que as coisas terrenas são sombra das coisas que existem no céu. E se nós pegarmos um reino, como o reino da Inglaterra, que ainda nos dias de hoje possui a sua rainha, nós vamos ver que todo cidadão nascido na Inglaterra, ele é filho daquele reino, ele é súdito da rainha. Mas nós podemos perceber que nem todos que nascem da Inglaterra, eles têm acesso ao palácio, eles têm acesso à família real, eles têm acesso ao lugar administrativo daquela nação. Eu acredito, irmãos, que a nossa salvação, ela vai funcionar similar. Existem pessoas que vão ser salvas e elas não têm galardão, elas não vão ter acesso ao palácio. Como eu disse, a 7ª dispensação, ela fala sobre o reino milenar. Jesus disse que nós reinaríamos com ele. Vamos entender melhor esse juízo que Deus fará, porque a Bíblia fala que a igreja passará pelo tribunal de Cristo. A igreja serão salvos. A igreja serão aqueles que foram alcançados pela graça. Todos esses passarão pelo tribunal de Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 14, versículo de número 10. Vamos correr aqui para dar tempo. Até que hora, pastor? 10h15? Até 10h15? 10h10. Vamos lá. Irmãos, como eu vinha dizendo, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. E nós, no tribunal de Cristo, seremos julgados sobre 3 aspectos. Primeiro, as obras. Segundo, tratamento mútuo. E terceiro, conduta. Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos ler? Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que a salvação, ela é de graça, mas o galardão não. O galardão, ele vai ser julgado no tribunal de Cristo a partir de coisas que nós fazemos, a partir de escolhas que nós fazemos na nossa vida. E todas essas coisas serão julgadas sobre esses 3 prismas. Primeiro, obra. Segundo, tratamento mútuo. Terceiro, conduta. O texto está dizendo, mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Aqui, irmãos, está falando acerca de tratamento mútuo. Será o primeiro ponto que será tratado no tribunal de Cristo.
Eu vejo, às vezes, tantas pessoas, e infelizmente até na igreja, sendo rude, sendo mal educado, tratando o filho mal, esposa mal, tratando alguém mal. Saiba, irmãos, que um dia nós seremos julgados por causa disso. Nós podemos perder ou ganhar galardão por causa disso. O texto aqui está falando, mas tu porque julgas o teu irmão, ou também porque desprezas o teu irmão. Nós seremos julgados por causa disso, porque Jesus, quando vai falar a parábola do samaritano, ele fala acerca do maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, irmão, saiba que um dia você estará diante de Deus no tribunal de Cristo, e o tratamento que você dá ao seu irmão será levado em conta nesse dia. Vamos mais. Falei que o segundo ponto seria conduta. 2 Coríntios 5, versículo 10. Abra sua Bíblia bem rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos lá? 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Aqui, irmãos, perceba que está falando também do tribunal de Cristo, e está falando o que fizermos por meio do corpo. Aqui fala de conduta. Nós também, no tribunal de Cristo, receberemos galardão por causa da nossa conduta. Existem muitas pessoas que, mesmo na igreja, fazem coisas que são imorais, que são ilegais. Existem muitas pessoas que levam o seu corpo de qualquer maneira, quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando estamos falando de conduta, estamos falando de sermos honestos naquilo que fazemos, não somente em negócios, mas também com pessoas. Em tudo que fazemos, um dia seremos julgados por isso. E por fim, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, volte a sua Bíblia aí. E já encerramos essa parte para corrermos aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aqui está falando acerca desses galardões. É assim que será a medida de Deus com cada um de nós. O texto está falando aqui, nos versículos anteriores, que alguém está falando ou questionando a ressurreição. Paulo explica tudo que nós estamos estudando aqui, explica a obra de Cristo e fala que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E aí ele fala que os nossos corpos celestes terão essa glória. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. E ele faz uma observação. Uma estrela se difere em glória da outra. É assim, irmãos, que nós seremos galardoados. Cada um vai ser julgado por aquilo que fez em cima de conduta, de tratamento mútuo e de obras para o Senhor. E isso vai ser nos galardoado dessa forma. Então, vamos seguir aqui, irmãos, entendendo que uma coisa é nós recebermos de graça a salvação. E outra coisa é aquilo, as escolhas que nós tomamos na nossa vida para fazer algo para o Senhor ou levarmos a nossa vida da forma correta. Vamos seguir a leitura. Entrando agora, irmãos, no tópico 2, a graça capacitadora. Ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. A nossa capacitação terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. Aqui, irmãos, eu quero deixar claro que os dons não impressionam ao Senhor. Alguém que prega bem, alguém que canta bem, alguém que faz uma coisa bem feita na igreja, isso não impressiona Deus em nada. Porque o dom não é nosso, o dom é do Senhor. Então, o que o texto está querendo nos mostrar é que para Deus operar é preciso ter
uma parceria, é preciso ter uma sociedade, aonde nós vamos fazer uma parte e Deus vai fazer outra. Lembrando, irmãos, que eu estou falando de galardão. Estamos falando das coisas que vamos ser recompensados por ela e não de salvação. Perceba que o título ou o tema desse segundo tópico é a graça capacitadora. Por isso que o apóstolo Paulo fala acerca da multiforme graça de Deus, porque uma coisa é nós sermos salvos de graça, outra coisa é nós renunciarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais a graça dele cresce dentro da gente, mais a graça dele é manifesta em nós. É por isso que o profeta vai dizer que eu diminua e ele cresça, porque quanto mais nós diminuímos, mais a graça de Deus aumenta e mais nós vamos fazer na vontade do Senhor. Então, como eu vinha dizendo, o milagre nas nossas vidas é uma espécie de sociedade, aonde nós fazemos uma parte, Deus faz a outra. Assim funciona a graça capacitadora. E aqui cito um exemplo muito rápido para entendermos. Evangelho de João 11, Lázaro está morto. A parte de Deus é ressuscitar, mas quando ele chega na porta do lugar onde estava Lázaro enterrado, havia uma pedra. Jesus não chegou lá e disse, pedra, saia rolando daqui para baixo. Não, Jesus não fez a pedra levitar, não. Ele podia fazer? Podia. Mas ele olhou para as pessoas que ali estavam e disse, retire a pedra. E quando eles tiraram a pedra, ele fez o milagre. É mais ou menos assim. Vamos seguir a leitura. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã, porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, como sal da terra e luz do mundo. Viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair em opróbrio e no laço do diabo, e servir de exemplo para os que estão de dentro, não ter do que se envergonhar, nada a esconder, renunciando a si mesmo, esvaziando a si mesmo e tomando a forma de servo. Tópico 2.2, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega de capacitar. Vários personagens bíblicos julgaram-se sem condições diante do chamado divino. Moisés, Jeremias, Gideão, Isaías e tantos outros. Mas Deus os escolheu e os capacitou um a um para o ministério. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Só com a graça de Deus podemos ser obreiros aprovados, não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. A graça de Deus é o suficiente para produzir em nós o aperfeiçoamento, conduzindo-nos à maturidade espiritual. Tópico 2.3. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele o espinho na carne. Mas ele lhe disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é o provimento das nossas necessidades, a cobertura e o bálsamo para todas as aflições, ansiedades que nos afetam como filhos de Deus. Da fraqueza se tira forças, Deus concede fortalecimento a cada dia. Tópico 3. E aí vai falar aqui acerca da graça e o livre-arbítrio, que é a questão das nossas escolhas. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. A graça se manifesta a todos. Tópico 3.1. Vamos seguir aqui para me fazer um comentário na conclusão. Toda liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune.
A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, pensando nas consequências de nossas escolhas e decisões imprudentes ou equivocadas. A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer. A graça de Deus revela a sua bondade e não a permissividade. A teologia que adotamos não contempla a doutrina que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que preservar até o fim será salvo, diz a palavra de Deus em Mateus. Além de não poder fazer o que quer, também não continuar fazendo as coisas antigas. A graça veio para alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudança para servir a Deus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É preciso permanecer na graça de Deus. Mas após receber a graça de Deus, que é a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la, sendo ela um presente, e quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Imagine um presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa. O texto famoso do Apocalipse capítulo 3, guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Para manutenção, Paulo nos aconselha a andar segundo o Espírito. Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em sua vida, o que é você mesmo. Se há um jeito de impedir a graça de Deus, só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando-a de forma consciente e deliberada, ou jogá-la fora com suas próprias mãos após haver recebido o que se chama apostasia. Então, irmãos, nós entendemos que a salvação, ela vem de graça. O preço quem pagou foi Cristo. Mas para que essa graça de Deus seja mantida na nossa vida, mas que a graça de Deus possa aumentar, para que nós possamos crescer em Deus, para que nós possamos caminhar na direção de Deus, nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, renunciar à vontade da carne, porque a Bíblia nos orienta que nós vivemos em uma constante batalha. O texto vai dizer que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne para um se opor ao outro. Então, todos nós temos que vencer essa batalha que o apóstolo Paulo chama na carta aos Efésios, contra o velho homem, contra as velhas coisas. Nós devemos lutar, nos esforçar, e aí Jesus vai dizer nesse mesmo texto que o reino de Deus é tomado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós devemos nos esforçar para nós fazermos a graça de Deus crescer em nós, porque quando ela cresce, a gente caminha para mais próximo de Deus. Existe um texto muito conhecido, e cito ele, e já devolvo a minha oportunidade. Vamos ler a conclusão. A graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns, ou de forma exclusiva, um grupo especial, mas toda a humanidade. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. Então, irmãos, a graça de Deus não foi dada a alguns, não. Aqueles que decidem abraçar a graça, amar o Filho de Deus, confessar o Filho de Deus, servir a Deus, a graça nele vai somente crescer. Um texto conhecido no livro de Esdras vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu costumo interpretar que se nós não estamos sendo fortes
pode ser que Deus não esteja alegre conosco. Então a lição vai nos mostrar que a graça de Deus ela é progressiva. Deus é uma revelação tão grande que o salmista vai dizer que nós, na nossa condição humana, não podemos alcançar a ciência do Senhor, nós não podemos entender o Senhor. O poço sempre é muito fundo e a corda que nós pegamos água com o nosso balde sempre vai ser muito curta. Deus sempre tem algo mais para nos mostrar. Como Ezequiel foi convidado a entrar no rio mais profundo, assim Deus nos convida todos os dias. A minha graça está manifesta. Aproveite a graça, renuncie às suas vontades, venha para o meu caminho, faça as coisas que eu estou direcionando no seu coração e você vai crescer na revelação de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.